há um monte de boas razões para se fundir, porque juntas vocês são muito mais fortes. Parece que teremos que voltar um pouco e relembrar o que eu falei na introdução dessa série de vídeos. Quando o Steven Universo nos apresenta pela primeira vez a fusão, ele nos apresenta como uma técnica e um poder especial a ser usado quando necessário, onde o começo da série usa a fusão como um dos métodos de se conseguir ficar mais forte, o qual, até a aparição da Estivone, foi assim que a habilidade foi tratada. Depois que o Steven e a Connie se fundem, é quando começa toda a interpretação e a analogia que podem ser feitas em relação a cada fusão. Só depois que a Estivone aparece, que toda a discussão sobre relacionamentos, sobre como se relacionar, começa a ser feita no desenho. Aí vem a reflexão. O que não quer dizer que as fusões feitas para adquirir poder pararam de acontecer, porque esse tipo de fusão é bastante utilizado em situações de emergência, como no último episódio, Mudar de Ideia. Também, conforme vamos aprendendo mais sobre a sociedade do planeta natal, entendemos que esse é, provavelmente, o único tipo de fusão aceito por Homeworld, mas que mesmo assim é olhado de forma inferior, visto que só gems, entre aspas, fracas, usariam essa habilidade. A fusão é só um recurso barato para gems fracas se fortalecerem? Porém, apesar desse tipo de fusão ser tratado como um poder especial, que nem na fusão do Dragon Ball, ela também representa um tipo de relacionamento. As fusões destinadas a ficarem mais fortes acontecem em relacionamentos de amizade. Uma comparação que posso fazer com esse tipo de fusão com a nossa realidade é o famoso "a prova pode ser em dupla". Em proporções diferentes, quando a Opal é formada, combinando as habilidades da Pérola com a Ametista, é o equivalente de quando você e o seu amigo se juntam para fazer aquela prova da escola. Às vezes nem você ou o seu amigo sabem sobre a matéria, mas só o fato de estarem juntos já torna aquela tarefa mais fácil. E ao mesmo tempo, vocês sabem que esse trabalho é algo passageiro. Quando acabar a prova, cada um vai para o seu lugar e o relacionamento continua individualmente. Onde eu diria que as fusões destinadas a ficarem mais fortes, que ocorrem em situações de emergência, podem ser interpretadas como um relacionamento familiar entre quem está fazendo a fusão, visto que todas as fusões que ocorrem para salvar alguém foram entre as Crystal Gems, que são uma família. No geral, a fusão de poder é uma fusão que representa o relacionamento entre duas pessoas que já têm um certo nível de intimidade. Mas pelo menos eu tenho você. E você tem a mim. Vamos então às fusões em si. Vou começar com a mais diferente de todas, que foram as fusões das Rubies. A Ruby gigante é a visão do planeta natal em relação à técnica da fusão, a qual a gente viu esse tipo de fusão primeiro no episódio A Resposta, quando nos é contado a origem da Garnet, onde as Rubies são gems feitas para proteger, são soldados, e como soldados, se fundem para ficar mais fortes, para completar a sua missão, seja procurando alguém ou protegendo alguém. No episódio A Resposta, não se mostra tanto o relacionamento daquelas Rubies, parecendo só ser um coleguismo de trabalho, onde a nossa Ruby descreve aquela fusão como: toda vez que eu me fundia, era sempre eu, só que maior eu... Depois, no episódio Tacada Certeira, aparecem outras Rubies que estão à procura da Jasper, onde elas chegam à Terra separadas e só se fundem no momento da batalha. Elas vão embora e depois retornam no episódio De Volta à Lua, onde novamente elas só se unem somente no confronto. Quando a gente pega para ver essas Rubies separadas, elas realmente parecem um time, que fazem os seus trabalhos individuais, mas que quando necessário, se unem para que o trabalho fique mais fácil. A diferença dessas fusões que são gems iguais e se tornam uma maior é que não há uma combinação de habilidades. A diferença da Ruby gigante para a Alexandrite, por exemplo, é que a Ruby seria um grupo de RPG só de guerreiros, enquanto o Alexandrite é um grupo diverso de RPG, com mago, sacerdote, guerreiro, bardo e etc. A Ruby gigante é o grupo de gems que tem as mesmas características e quando se fundem, deixam essas características mais fortes. Ai, fala sério, vamos socar juntas quando nós nos fundirmos. Elas são diferentes, por exemplo, da Opal, no episódio Uma Mulher Gigante. Quando a Pérola e a Ametista estão explicando ao Steven sobre o que é a Opal e a fusão, é colocado como que a Opal é a junção das características diferentes da Ametista e da Pérola. No episódio Diário de Bordo 715-2, na breve aparição da Opal na construção da broca, temos um pouco de noção dessas características diferentes combinadas, quando a Pérola fala para a Ametista que elas precisam de força bruta, mas também precisam de cuidado. Ou seja, a Opal é a junção impulsiva e física da Ametista com o cuidado e paciência da Pérola. Não consegui pegar.
Enquanto o relacionamento da Pérola com a Ametista é um relacionamento de irmã mais velha com irmã mais nova. A Ametista é a segunda Crystal Gem mais nova do time, sendo a última Ametista a nascer na Terra, onde a própria Rebecca Sugar disse que a Pérola se sente responsável para com a Ametista. Ou seja, tem todo um relacionamento de cuidado entre as duas, vindo da Pérola. Eu sinto muito, Ametista. Você é a única coisa boa que saiu dessa bagunça. O qual o relacionamento das duas é o que eu falei no vídeo passado, onde para se fundir não precisa concordar em tudo, visto que essas são duas gems com pensamentos e atitudes bem diferentes, mas elas devem concordar em se fundir. No caso delas, elas fazem a fusão em situações de emergência, para salvar o Steven, ou a Terra, ou a sua família, ou para facilitar um trabalho como posicionar a broca no lugar certo, onde depois de resolvido o problema, as duas se separam e continuam seu relacionamento separadas. Ai, você ficou tão chatinha, é por isso que a gente não forma mais a Opal. Nós não formamos a Opal porque você é muito difícil e bagunceira. Assim como a Sugalite, fusão entre a Garnet e a Ametista, também surgiu para executar com mais facilidade uma tarefa, que era a de destruir o comunicador. Em um vídeo sobre curiosidades sobre Steven Universo, eu disse que as fusões com mais de duas gems tendem a assumir a personalidade e características dominantes. Por exemplo, a Sugalite é a fusão da Ametista com a Ruby e a Safira, ou seja, a Sugalite tem duas gems guerreiras que facilmente se irritam, que se unem com uma gem de conhecimento e calma. Ou seja, na Sugalite prevalece a força bruta e a impaciência da Ruby e da Ametista, do que as características da Safira. Não é à toa que justamente o olho da Safira que fica para fora dos óculos no visual da personagem. Mas ao mesmo tempo, mesmo que a Ametista e a Ruby sejam parecidas, elas não são iguais, onde a Sugalite fica com a cabeça quente da Ruby e a malandragem da Ametista, uma combinação que a gente já viu ser bem perigosa. A gente também não vê muito sobre o relacionamento da Ametista com a Ruby e a Safira, mas com a Garnet e a Ametista, você tem um relacionamento de liderança. A Ametista, enquanto não quer obedecer a Pérola ou qualquer outra pessoa, e tem um comportamento de implicância no geral, com a Garnet ela tem um relacionamento de respeito. Enquanto a própria Garnet também se adapta melhor ao comportamento da Ametista, brincando com ela conforme os jogos que ela sugere. Sei lá, é o que parece certo. E é por isso que está perfeita. Mas eu diria que em questão de intimidade, a Ametista teria bem mais com a Pérola, e sendo por isso que sempre que tem situações de emergência que ela tende a se fundir com a Opal, ela tende a se formar a Opal. Da mesma forma que eu digo que talvez a Garnet tenha mais intimidade com a Pérola, porque de fato a Garnet e a Pérola têm bem mais tempo de convivência do que com a Ametista. E apesar da Pérola também ver a Garnet como líder, as duas têm um relacionamento de parceiras de guerra, porque como a Garnet disse, há momentos em que busco força em você. Você é sua própria gem. Demonstrando que apesar da Garnet ser a líder, a Pérola também pode ser tão forte quanto ela. Afinal, as duas estão nessa desde o começo. E a Sardonyx, assim como a Sugalite, também sofre com a predominância das gems parecidas. Na fusão entre a Pérola, a Ruby e a Safira, irá prevalecer a Pérola e a Safira, as duas gems ligadas ao conhecimento, onde se vai ter o snobismo da Pérola com o ultra conhecimento da Safira. A Sardonyx também aparece para fazer um trabalho ficar mais fácil. Porém, no mesmo episódio que ela aparece, essa fusão traz uma reflexão sobre mentiras em um relacionamento. Depois que a Pérola e a Garnet terminam o trabalho em dupla, a Pérola quer fazer mais trabalhos em dupla com a Garnet, mas sem o consentimento dela. A Pérola não força a Garnet a se fundir, mas a engana, o que faz da Sardonyx, por um curto tempo, uma fusão abusiva. Só precisávamos de uma razão para nos fundir. Eu só queria compartilhar mais algumas vitórias com você. Mas não foram vitórias. Porém, passando alguns episódios, Garnet e Pérola conversam e se entendem, e depois, com total consentimento, formam a Sardonyx de novo, mas dessa vez em uma situação de emergência. E conforme o tempo passa e o relacionamento das duas vai se restabelecendo, essa fusão volta a ser utilizada quando acham necessário. O bom dessa situação que ocorre com a Sardonyx é que demonstra que amizades podem ter sim situações abusivas, e que amigos, mesmo de milênios, podem sim se separar e brigar, mas que depois podem se ajeitar se eles conversarem. Sou apenas uma pérola. Sozinha eu sou inútil. Então temos a Alexandrite, que é a fusão das Crystal Gems mais antigas. Como aqui temos um equilíbrio entre a força e o conhecimento, sendo a Ametista e a Ruby a força e a Pérola e a Safira o conhecimento, a Alexandrite possui uma personalidade mais equilibrada
equilibrada. Porém, conforme mais gems há em uma fusão, mais difícil é de deixá-la estável. A Alexandrite, em algumas situações, se mostra com as personalidades diferentes da Garnet, da Pérola e da Ametista, mas só em momentos de instabilidade, onde essa instabilidade é mais presente justamente no momento em que ela, supostamente, não precisava ser feita, quando as 3 Crystal Gems formam a Alexandrite para jantar com Steven, onde depois ela só é formada em situações de emergências para salvar o Steven. A aparição da Alexandrite está sempre envolvida com o Steven, em uma situação familiar de se unir para salvaguardar o membro mais novo, porque essa é outra característica dessa fusão de poder, um objetivo em comum entre os participantes. Como essa é uma fusão temporária, os participantes precisam de um objetivo em comum para quererem ficarem juntos. Eles também precisam desse foco em comum para se manterem estáveis. Não interessa o que vocês duas acham. Estamos fazendo isso pelo Steven! Mas outra característica não mencionada nesse tipo de fusão é a falta de diálogo, o que é contradizente com a técnica da fusão que eu sempre falei aqui. Afinal, a fusão nada mais é que um diálogo entre os participantes. Voltando ao trabalho em dupla da escola, sabe quando o professor diz que o trabalho é em dupla e você e seu amigo só se olham e não falam nada? E já sabem que vão fazer o trabalho juntos? É dessa intimidade que a fusão do poder ocorre, principalmente porque é uma fusão temporária. Um trabalho que os integrantes da fusão têm que fazer, mas que depois seguem suas vidas. Onde muitas vezes a gente nem sequer vê as fusões acontecerem, porque o foco é o trabalho e não a fusão. Não precisamos de cuidado, precisamos ser enormes. Porém, uma fusão que quando ocorre pela primeira vez vai contra isso, vai contra essa falta de diálogo, é o Quartzo Fumê. Steven e a Ametista fazem a fusão depois de conversarem e entenderem que eles estão juntos nessa, fazendo a fusão para se salvarem. O relacionamento do Steven com a Ametista sempre foi de 2 irmãos crianças, onde agora a Ametista faz o papel da irmã mais velha, onde, pelo Steven ser meio que um filho para a Pérola e para a Garnet, ele acaba se identificando e tendo mais intimidade com a Ametista, sendo por isso que ela foi a primeira a fazer a fusão com ele. 2 episódios antes da Quartzo Fumê aparecer, tem um episódio todo dedicado a esse relacionamento dos dois, porque eles são os mais novos das Crystal Gems, e que são tratados como crianças, onde os dois, por serem os mais novos, sofrem com as expectativas dos mais velhos, das expectativas do que eles deveriam ser. E quando os dois colocam para fora essa frustração de não atenderem a essas expectativas, é quando eles formam a Quartzo Fumê. As piores gems ficam juntas, né? Por isso somos melhores. Não é à toa quando a Quartzo Fumê se encontra com a Sardonyx, né, quando essa geração mais nova se encontra com essa geração mais velha, que tem todo aquele problema da Sardonyx em não ouvir a Quartzo. Essa falta de atenção da Sardonyx é a demonstração de como a Pérola e a Garnet de fato tratam a Ametista e o Steven como crianças. Porque o Steven e a Ametista não se uniram para derrotar propriamente a Jasper, mas para eles ficarem mais fortes. E quando eles se mostram para a Pérola e a Garnet, é para mostrar que eles ficaram mais fortes. Muito como filhos que mostram para os pais os trabalhos que fizeram na escola. Querem nos impressionar? Estão tentando fazer isso a manhã toda. Nós roubamos o show. Eles depois se unem novamente para derrotar um inimigo mais forte que eles. Uma fusão que literalmente tem um objetivo na força, o qual a personalidade da Quartzo Fumê é a mistura da dúvida dos dois com o ego da Ametista e a bondade do Steven. Nós podemos salvá-las juntos. Onde essa fusão aparece pela última vez, até o momento, no episódio Mudar de Ideia, quando o Steven se funde com todas as Crystal Gems em uma situação de emergência para salvar todo mundo. Quartzo Fumê, Rainbow Quartz 2 e Sunstone aparecem em uma emergência de família, onde agora é o Steven quem vem salvar a Ametista, a Pérola e a Garnet. O qual, como o Steven se mostrou no nível de poder das 3, eles podem fazer a Obsidiana para enfrentar um inimigo mais forte. O que eu posso dizer dessas novas fusões é que a Quartzo Arco-Íris 2 é a junção da infantilidade positiva do Steven com o snobismo da Pérola, a Sunstone é a ingenuidade da Ruby com o Steven e a sabedoria e a positividade da Safira com o Steven, onde a Obsidiana segue as características da Alexandrite. Então vamos nos fundir, nós 4 agora. Tem grandes chances com o filme, e se tiver mais uma série, de eu fazer uma segunda parte desse tipo de fusão. Na verdade, todos os tipos de fusão têm uma chance de ter uma parte 2 conforme saia mais coisas sobre o Steven Universo. E eu digo isso pois realmente não tem muito o que falar sobre as fusões mais recentes. Mas, recapitulando, a fusão de poder é uma fusão temporária que visa um objetivo externo à fusão e é feita com quem já se tem uma certa intimidade. Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado, e se gostaram, deixe o gostei, porque esse vídeo ficou grande. E também, compartilha com seus amigos os quais vocês fariam uma fusão de poder, e se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Eu sou Juliano, e até!